E aí, pessoal, o nosso assunto de hoje, a gente já viu lá no 7º ano, sistemas de equações do primeiro grau. Agora a gente vai ver sistemas de equações do segundo grau. Tá? Qual é a diferença? Vocês lembram? Se eu tiver uma equação com duas variáveis, eu não consigo determinar a solução. Por exemplo, aqui, ó, x menos y igual a 6. X menos y igual a 6, eu posso ter, por exemplo, 7 menos 1 é 6. Ou eu posso ter menos 2 menos 8, que também é 6. Então, uma equação com duas ou mais variáveis tem infinitas soluções. O sistema, essa chavezinha aqui, vai estar relacionando a equação de cima com a de baixo. Consequentemente, a resposta da de cima tem que ser igual à de baixo. Isso vai fazer com que essa situação não aconteça. Porque 7 menos 1 resolveu isso aqui. Mas será que resolve a segunda? Então, resolver o sistema é encontrar uma solução que sirva para ambas as equações que a gente tem. Uma coisa importante que a gente precisa notar é que uma equação do segundo grau, quando eu transformar numa função, ela vai virar uma parábola. Se eu traçar o gráfico, ela vai virar uma parábola. Aqui nós temos x2 e y2. Tá? Não é necessariamente uma parábola. Eu vou ter um gráfico de uma cônica. O que é cônica? Olha um videozinho aqui em cima para eu mostrar para vocês o que é. Tá? Cônicas podem ser de 4 formatos: um círculo, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Tá? Quando a gente relacionar o gráfico, que eu vou fazer depois do cálculo, vocês vão entender o significado geométrico de resolver um sistema. Beleza? Então vamos resolver esse nosso sisteminha aqui. Inicialmente, a gente escolhe uma das duas para começar. Maioria dos casos, praticamente todos os casos, é mais conveniente começar por uma equação do primeiro grau, se eu tiver ela. Né? Eu tenho aqui, ó, grau 1, teoricamente é mais fácil. Então o que eu vou fazer é isolar a variável x. Isolar a variável x significa que eu vou deixar ela sozinha de um lado. Consequentemente, eu preciso tirar esse y daqui. E ele está subtraindo, o contrário de subtrair, somar. Então, 6 mais y. Vamos guardar agora esse resultado. O x equivale a 6 mais y. Vamos para outra equação. Aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Eu tenho duas variáveis. Só que agora eu já tenho essa informação, que o x equivale a 6 mais y. Então eu vou substituir esse x aqui, ó, por 6 mais y. Atenção, preciso colocar um parênteses. Como esse x está ao quadrado e repito o resto. Mais y2 igual a 20. Desenvolvendo, eu tenho aqui, ó, um quadrado da soma. 36 mais 12y mais y ao quadrado. Mais o y ao quadrado. E para ganhar tempo, eu já vou trocar esse cara aqui, ó. 20 é positivo, ele está somando. Quando eu inverter, ele vai subtrair. Então, menos 20. Vamos juntar todo mundo. Y ao quadrado mais y ao quadrado. 2y ao quadrado. 12y, é fio único. 12y. 36 menos 20, 16. Então agora, ó, fiquei com uma equação do segundo grau. Vamos aplicar a fórmula resolutiva. Y igual menos b, então menos 12, mais e menos, raiz quadrada de b ao quadrado, então 12 vezes 12, 144, menos 4 vezes a, 4 vezes 2, 8 vezes c. Então 8 vezes 16, 128. Sobre 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4. Então, meu y vai ser menos 12, mais e menos,
144 menos 128, 16, sobre 4. Continuando, menos 12, raiz de 16, 4, sobre 4. Então, meu y' vai ser menos 12 mais 4 sobre 4. Menos 12 mais 4, menos 8. Menos 8 sobre 4, menos 2. Encontrei a primeira resposta. Vamos para o y, duas linhas. Menos 12, menos 4. Isso aí dividido por 4. Menos 12 menos 4, menos 16. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Então eu achei o y. Só que eu tenho duas possibilidades para ele. Agora, vamos atrás do x. Bom, se eu tenho dois valores possíveis para o y, consequentemente eu vou ter dois valores possíveis para o x. Então eu vou precisar de um x' que vai ser obtido através daquela relação. 6 mais o y'. O nosso y' é menos 2. Então vamos escrever. X' igual a 6 mais menos 2. Então nosso x' vai ser 6 menos 2, 4. O nosso x duas linhas, também pela mesma relação, é 6 mais o y. No caso agora o y duas linhas. Então, x duas linhas vai ser 6 mais menos 4. O x duas linhas, 6 menos 4, 2. Chegamos às nossas soluções. Vamos analisar agora o que elas significam? Antes, vamos relacionar. Olha só. Meu x' teve origem no y'. Então, a minha resposta aqui é um par ordenado. Vamos escrever solução 4 e menos 2. Mas essa solução não é única. Eu tenho outra, que é o meu x duas linhas, 2. Que teve origem no y duas linhas, que é menos 4. Então, a nossa solução desse sistema é 4 e menos 2, 2 e menos 4. Mas o que significa isso? Vamos olhar o plano cartesiano que vocês já vão entender. Vamos ver então. Se eu representar no plano cartesiano aquelas equações, o que vai significar o nosso resultado? A primeira equação, x menos y igual a 6, vai nos gerar uma reta. Aqui ela, uma reta crescente. E a segunda equação, x2 mais y2 igual a 20, vai me gerar um círculo. Essa é a equação do círculo. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a reta e o círculo se cruzaram em dois locais. Onde são esses dois pontos aqui? Vamos marcar eles. Ponto A e o ponto B. Olha só, ponto A tem a abscissa 4 e ordenada menos 2. O ponto B tem a abscissa 2 e ordenada menos 4, que são as soluções que a gente encontrou no nosso sistema. 4 e menos 2, 2 e menos 4. A solução de um sistema é o ponto ou pontos onde um gráfico é interceptado pelo outro. Esse é o significado geométrico do resultado que a gente encontrou resolvendo o sistema. Perceberam o significado da resposta? Onde o círculo cruzou com a reta, os dois pontos de intersecção, foi a solução que a gente havia encontrado. A solução do sistema é a intersecção dos gráficos das duas equações que a gente está fazendo. Vamos fazer mais um. Nessa aqui eu tenho, ó, 2a menos 10 igual a 0. Reparem que aqui eu só tenho uma variável, então eu consigo determinar o valor do a. Vamos começar por ela. 2a menos 10 igual a 0. Se eu estou subtraindo 10, o contrário disso vai ser somar 10. Então eu vou ficar do outro lado lá com 0 mais 10, que é 10.
2A é 10, o 2 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então A igual a 10 dividido por 2. O meu A vai ser 5. Reparem que agora eu tenho um valor único aqui no A, 5. Então, vou voltar e substituir nessa equação o meu A pelo 5. Então, no lugar do A vai o 5, 5 ao quadrado, menos 3B ao quadrado, igual a 13. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos 3B ao quadrado, igual a 13. Olha só, o 25 é positivo, está somando. Então, vai subtrair quando eu inverter. Menos 3B ao quadrado, igual a 13, menos 25. Menos 3B ao quadrado, igual a 13 menos 25, menos 12. Estou multiplicando por menos 3. O contrário disso vai ser dividir pelo menos 3. Então, B ao quadrado vai ser menos 12 dividido por menos 3. E o B ao quadrado, 12 dividido por 3, 4. Menos dividido por menos, mais. Então, B ao quadrado é 4. Vamos continuar aqui. Operação inversa da potência é a raiz. Então, B igual a raiz quadrada de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. E como é uma raiz quadrada, tem duas respostas, a positiva e a negativa. Então agora, eu tenho dois valores do B e um valor para o A. Como é que eu vou escrever a minha solução? Bom, solução, o A não vai mudar. 5. Quem vai variar é o B. Uma vez ele é negativo, outra vez ele é positivo. Então está aqui a minha solução. 5 menos 2, 5 e 2. Vamos olhar o plano cartesiano para ver o que significa isso. Vamos agora então fazer a representação geométrica dessa resolução que a gente acabou de fazer. A primeira equação, 2A menos 10 igual a 0, vai nos gerar uma reta vertical, passando pelo 5, que é a solução que a gente tinha encontrado. Então essa reta aqui é a solução da primeira equação. A segunda equação, A ao quadrado menos 3B ao quadrado igual a 13, vai nos gerar uma curva chamada hipérbole. A hipérbole possui dois braços, olha só, aqui do lado esquerdo e o do lado direito. Como a nossa reta está aqui passando pelo 5, o braço esquerdo da hipérbole não foi tocado por ela, mas o braço direito sim. Ó, a gente tem dois pontos de intersecção. Vamos marcar esses pontos aí. Ponto C e o ponto D. Vamos analisar agora as coordenadas deles. A abscissa do ponto C, 5. A ordenada, menos 2. A abscissa do ponto D, 5. Ordenada, 2. Que são as soluções que a gente tinha encontrado na resolução do sistema. 5 e menos 2, 5 e 2. Esse gráfico não tinha aparecido no canal ainda, né? O gráfico da hipérbole. Parece uma parábola, mas não é. Tem uma diferençazinha. Aquela intersecção foi com uma reta vertical. Por que foi com uma reta vertical? Porque o meu A era 5. Eu não tinha uma variação. Como eu tinha só a reta sobre a linha do 5, onde ela encurtou a minha hipérbole, são as duas soluções do nosso sistema. Certo, pessoal? Não é necessário fazer o gráfico. Por que eu coloquei no vídeo? Para vocês verem uma interpretação geométrica da solução. O que significa essa solução que a gente está encontrando? Beleza? Deixa o likezinho aqui. Até a próxima.